Se você está enfrentando um momento difícil, se o peso da vida parece ter se tornado mais forte que sua esperança, respire fundo e saiba, este é o seu momento com Deus. Não importa há quanto tempo você carrega essa dor ou essa preocupação no peito, hoje você está cercado por uma presença celestial que não te abandona. Hoje, todos os anjos do céu se aproximam de você com asas abertas, prontos para acolher sua dor e transformar sua realidade. Eles não vêm apenas observar, mas para agir. E se você acreditar, mesmo que seja uma fé pequenina, eles já estão trabalhando por você. Neste instante, você não está só. Milhares de anjos se reúnem ao seu redor, formando um exército de luz que se levanta por você e pela sua família. A presença dos anjos não depende de merecimento, mas de fé. Não importa quantas vezes você tenha falhado, quantas lágrimas você tenha derramado em silêncio, quantas vezes tenha sido desacreditado, ou até mesmo esquecido, os anjos não vêm julgar, eles vêm ajudar. Eles se comovem com sua dor, sentem o clamor silencioso do seu coração e descem até você com ordens divinas para agir. Cada suspiro de cansaço, cada noite mal dormida, cada oração feita em meio às lágrimas, nada passou despercebido pelo céu. Eles sabem o que você precisa, mesmo antes que você consiga colocar em palavras. E agora, ao ouvir esta oração, você está dizendo ao mundo espiritual: sim, eu creio. Sim, eu recebo. Você pode até não estar vendo com os olhos da carne, mas espiritualmente há movimento. As portas que estavam trancadas há anos começam a ranger. Correntes começam a se romper. Pesos invisíveis começam a sair dos seus ombros. E não é coincidência você ter chegado até aqui. Este vídeo é resposta. Este momento é um presente divino. Enquanto você ouve, os anjos já estão visitando sua casa, tocando sua família, passando pelos cômodos com um manto de luz, dissipando todo o mal, cancelando os decretos de ruína, de escassez, de enfermidade. O que era atraso começa a se alinhar com um tempo de Deus. O que era dor se converte em testemunho. Abra seu coração com simplicidade. Você não precisa saber orar bonito, nem usar palavras difíceis. Só precisa estar aqui com sinceridade. Coloque agora suas intenções diante do Altíssimo. Se puder, escreva nos comentários o nome das pessoas que você ama. Os anjos passam por cada pedido deixado ali. E a cada comentário de fé, a cada curtida, a cada novo inscrito no canal, uma corrente de oração é fortalecida. A sua fé move o céu. E juntos, somos mais fortes. Por isso, se essa oração está tocando o seu coração, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir este vídeo e enviá-lo agora para 3 pessoas que também precisam desse toque divino. Essa pode ser a palavra que elas estão esperando há muito tempo. Talvez você esteja se sentindo cansado, cansada. E isso não é apenas físico, é uma exaustão da alma. Você olha para a sua vida e vê tantas coisas fora do lugar. Planos interrompidos, promessas não cumpridas, contas que não fecham, pessoas que te decepcionaram e uma sensação de que tudo está desmoronando. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer que nada está perdido. Enquanto a fé há caminho, e os anjos estão sendo enviados exatamente agora para reconstruir os muros que caíram, para restaurar o que foi quebrado, para reerguer o que parecia impossível. Eles vêm com instrumentos de luz, com mensagens secretas do trono de Deus, para tocar exatamente onde está a dor. Você pode imaginar uma multidão de anjos entrando em sua casa agora, não com trombetas, nem com barulho, mas com doçura, tocando o coração de seus filhos,
limpando a atmosfera espiritual do seu lar, desfazendo laços de confusão, enfermidade e divisão. Quantos lares hoje estão sofrendo por conta da ausência de diálogo, da falta de perdão, da presença constante da preocupação financeira? Mas agora, enquanto você escuta, anjos ministradores já estão promovendo reconciliação, reaproximação, cura emocional. Eles estão limpando as mágoas mais antigas. E se você conseguir apenas dizer, eu entrego, isso já é o suficiente para que Deus comece a agir. Há anjos com missão especial apenas para a sua vida financeira. Eles não vêm trazer dinheiro do céu como num passe de mágica, mas vêm para abrir caminhos onde havia bloqueios. Vêm para conectar você às oportunidades que estavam escondidas. Vem para te dar clareza, ideias inspiradas, direcionamentos e, principalmente, vem para quebrar o espírito de escassez, aquele sentimento de que você nunca tem o suficiente, de que nunca vai sair das dívidas, de que sempre falta algo. A escassez é um bloqueio espiritual e os anjos têm autoridade para removê-lo. Respire fundo agora e diga com fé: eu recebo essa libertação. Eu creio na provisão de Deus, porque o céu está ouvindo. Esses anjos vêm acompanhados da paz que você tanto precisa. Aquela paz que não depende de quanto você tem no bolso, de quantas coisas deu certo no dia, ou se alguém te reconheceu. É uma paz que vem direto do coração de Deus. E quando ela entra, mesmo no meio da tempestade, você vai sentir que está tudo bem, porque saberá que não está sozinho. Os anjos não dormem, eles estão em constante missão. E há anjos que foram liberados especialmente para te acompanhar nesses dias. Eles vão à sua frente preparando os caminhos, afastando os perigos, trazendo discernimento. E mesmo que você não veja com os olhos, vai sentir, porque sua vida começará a tomar um novo rumo. Continue com o coração aberto, não se distraia. Este é um momento de conexão. Uma oração não é um conjunto de palavras bonitas, é um encontro entre sua alma e o Criador. É um momento em que sua fé se torna ponte entre a terra e o céu. E os anjos são os mensageiros que atravessam essa ponte, carregando suas súplicas e trazendo de volta as respostas. Quantas vezes você orou e achou que Deus estava em silêncio? Quantas vezes se perguntou se Ele te ouvia? Mas hoje, essa resposta chega. Ele ouve, Ele vê, Ele age. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, no mundo espiritual, há um mover intenso e tudo está se encaixando no tempo certo. Se você é mãe, pai, avó, avô ou simplesmente alguém que se preocupa com sua família, saiba, Deus não esqueceu da sua casa. Ele enviou anjos para guardá-la. E se alguém da sua família está afastado, vivendo um tempo de escuridão, preso em vícios ou decisões erradas, creia, há anjos agora cercando essa pessoa. Não importa se ela nem acredita. Não importa se ela se afastou de tudo. O amor de Deus é maior. E os anjos são mensageiros desse amor, que alcança até os lugares mais difíceis, até os corações mais endurecidos. E quando você menos esperar, uma notícia chegará. Um reencontro acontecerá. Um milagre se manifestará diante dos seus olhos. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta essa presença suave que começa a envolver você. É como um vento leve que não se vê, mas se sente. É um abraço do céu. Os anjos estão aqui, neste momento, tocando sua mente, suas emoções, sua história. Eles estão desfazendo nós que pareciam apertar há anos, quebrando amarras antigas, libertando você de sentimentos que nem sempre consegue nomear, mas que carregam peso.
angústias, mágoas, ressentimentos, traumas, tudo começa a ser arrancado pela raiz. Não há dor que o amor de Deus não possa curar. E os anjos são instrumentos desse amor em ação. Talvez você tenha passado por injustiças, pessoas que te machucaram sem razão, palavras duras que te feriram, traições que deixaram marcas profundas. Mas os anjos agora estão trazendo consolo. Eles não vêm apagar o passado, mas ressignificar. Vem mostrar que você não é o que te fizeram, nem o que disseram sobre você. Você é o que Deus diz que você é, e Ele te chama de filho, de filha. Ele diz que você é precioso, preciosa, que tem valor, que merece recomeçar. E os anjos vêm abrir esse novo ciclo, um ciclo de restauração, de leveza, de vida com sentido. E se você sente que falhou demais, que errou muito, que fez escolhas das quais se arrepende, saiba, ao seu, não se afasta dos que erram, ele se aproxima. Os anjos vêm trazer o perdão, não só para você, mas também sobre quem te feriu, porque o perdão é o primeiro passo para a libertação. Guardar mágoas só alimenta o veneno, mas quando você libera o perdão, os céus se movem e tudo muda. Seivoka Puder, diga em voz baixa ou no pensamento: eu libero o perdão e eu recebo o perdão. Eu sou livre. Os anjos já estão recolhendo essas palavras com alegria, como sementes lançadas em terra fértil. Neste instante, muitos anjos também estão sendo enviados para aqueles que enfrentam enfermidades. Talvez você esteja lidando com uma dor física, uma doença crônica, ou até algo que ainda não teve diagnóstico, ou talvez a dor seja na alma, depressão, ansiedade, medo constante. Os anjos da cura estão se aproximando agora. Eles tocam não apenas o corpo, mas o coração e a mente. Levam esperança para o coração que já não sonhava mais. Levam serenidade para quem já havia desistido de lutar. E você vai sentir isso. Talvez não agora, talvez em algumas horas ou dias, mas sentirá algo dentro de você. Vai começar a mudar. A vida começará a ter cor de novo. E é importante que você saiba: a oração que está fazendo hoje não é pequena. Ela está sendo ouvida com atenção no céu. Deus vê o seu esforço, a sua busca, a sua disposição em parar um tempo para ouvir esta mensagem. Isso é fé. E essa fé move montanhas. Ela alcança gerações. Ela muda histórias. E os anjos que agora te cercam não estão apenas respondendo aos seus pedidos. Eles estão preparando caminhos novos, abrindo portas invisíveis, afastando perigos que você nem imaginava. Eles estão limpando a estrada da sua vida para que você possa caminhar em paz. Não ignore os pequenos sinais. Um telefonema que não esperava, uma solução que aparece de repente, um reencontro com alguém do passado, uma ideia nova, uma sensação de leveza ao acordar. Tudo isso pode ser resposta. E quanto mais você crer, mais sensível vai se tornar, mais aberto ao agir dos anjos, mais atento às instruções que Deus envia através deles. Por isso, a partir de hoje, comece o seu dia com gratidão. Antes mesmo de sair da cama, diga: obrigado, Senhor, pelos anjos que me acompanham, que eles estejam comigo em cada passo, em cada decisão, em cada palavra que eu disser. E então, observe, algo novo vai começar a florescer. Os anjos não vêm para tirar todo o sofrimento da sua vida. Eles vêm para fortalecer você no meio das lutas, para lembrar que você não está só, que a dor tem um propósito, que há a beleza depois do choro, que
que há flores depois da tempestade e que Deus ainda tem muitos planos lindos para você, mesmo que você ache que está velho demais, cansado demais, ou que já passou tempo demais esperando. Para Deus, nunca é tarde, nunca é impossível, e os anjos estão aqui para te lembrar disso. Você ainda vai sorrir muito, ainda vai ver sua família restaurada, ainda vai viver aquilo que seus olhos não imaginam. Por isso, não guarde essa oração só para você. Envie agora para 3 pessoas. Pode ser alguém da sua família, um amigo que está em silêncio, alguém que você sente que precisa de força. Essa partilha pode mudar uma vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Estamos formando uma comunidade de fé, de amor, de esperança. Quando você curte, comenta e compartilha, você fortalece essa corrente do bem. E juntos, com o apoio dos anjos, vamos vencer cada batalha. Respire mais uma vez. Sinta essa paz. Ela não vem de mim. Vem do alto, vem do toque dos anjos, vem do cuidado de Deus. Ele está contigo e vai continuar com você. Sempre. Agora que você já sentiu o toque da paz, a suavidade do céu, entrando na sua vida através dos anjos, é a hora de aprofundarmos ainda mais essa conexão. Não existe acaso no mundo espiritual. Se você está aqui, se está ouvindo essa oração com o coração aberto, é porque o céu te escolheu para um tempo novo. Tempo de restauração, de colheita, de recomeço. E não importa o que aconteceu até aqui. Não importa quantas vezes você caiu, se machucou, se decepcionou. Os anjos estão sendo liberados neste exato momento para te levantar com delicadeza e te conduzir em segurança rumo ao plano perfeito que Deus preparou para você. Um plano de paz, de prosperidade, de cura e proteção. Os anjos não operam sozinhos, eles trabalham em nome do Altíssimo, seguindo instruções diretas do trono de Deus. Eles não erram o endereço, eles não chegam atrasados. Quando o céu envia, é porque o tempo chegou. E se hoje você sente esse calor no peito, essa vontade de chorar, essa certeza de que está sendo envolvido por algo maior, então creia, esse é o seu tempo. Os anjos vieram com pressa. Eles não querem apenas te proteger, mas te posicionar, te tirar do lugar de dor e te levar para o lugar da promessa. E tudo começa dentro de você. Quando o seu coração se rende, tudo ao redor começa a se alinhar. Talvez você esteja passando por problemas dentro da própria casa, conflitos familiares, desentendimentos com filhos, mágoas com cônjuges, distanciamentos que doem na alma. Talvez você olhe para o lado e sinta que vive cercado de pessoas, mas ao mesmo tempo se sinta sozinho. E isso dói, mas Deus está tocando nessa área agora. Os anjos que trabalham na cura dos lares estão entrando nos corações mais endurecidos, estão levando perdão onde havia mágoa, estão restaurando afetos quebrados, estão reconstruindo vínculos que pareciam destruídos. Se você desejar, pode sussurrar agora o nome da sua família, nome por nome. Os anjos estão ouvindo e suas asas estão cobrindo cada nome pronunciado com fé. Há também anjos que têm uma missão muito especial: consolar. Eles se aproximam daqueles que perderam pessoas queridas, daqueles que vivem com o coração apertado pela saudade. Talvez você tenha perdido alguém recentemente, ou talvez a dor já esteja com você há anos, mas nunca deixou de doer. Há momentos em que a dor da ausência aperta mais forte, não é? Em datas especiais, em noites silenciosas. Mas saiba, Deus não esqueceu do seu luto, e os anjos do consolo estão agora ao seu lado, colocando bálsamo sobre essa ferida. Eles não anulam a saudade,
mas transformam a dor em memória de amor. E onde havia apenas tristeza, eles derramam paz e esperança. Não subestime a força de uma oração como essa. Não é apenas uma sequência de palavras. É uma ponte entre o que você sente e o que Deus deseja fazer. E agora, os anjos estão levando seu clamor direto ao trono da graça. Cada lágrima que você já derramou está sendo recolhida. Cada noite sem dormir, cada medo que você teve, cada angústia silenciosa, tudo isso está sendo transformado em força, porque a vida não terminou. Deus ainda tem muitos capítulos lindos para escrever com você, e os anjos serão os mensageiros dessas boas notícias. Você pode até não entender como tudo vai se resolver. Pode estar sem respostas, mas confie. Os anjos trabalham no invisível. Enquanto você ora, eles se movem. Enquanto você espera, eles constroem. Enquanto você mantém a fé, eles aceleram os processos, as soluções que estão sendo preparadas neste exato momento. Conexões que vão surgir, ideias que vão nascer no seu coração, oportunidades que vão aparecer quando você menos esperar. Não porque você mereceu, mas porque o amor de Deus é imenso. E onde há fé, Ele opera. Os anjos são como chaves espirituais que abrem portas impossíveis. E hoje, essas portas começam a se abrir. Se você vive esperando uma virada na sua vida profissional ou nas finanças, saiba que há anjos encarregados de trazer clareza, criatividade e novas possibilidades. Deus não quer que você viva no aperto, na dívida, no medo do amanhã. Ele é Deus de provisão. Ele sustenta o céu e a terra, e nada falta para quem confia nele. Os anjos que agora te cercam trazem uma mensagem clara. Você vai prosperar, mas essa prosperidade virá com propósito. Você não será abençoado apenas para ter conforto, mas para abençoar, para ajudar sua família, para viver com dignidade, para apoiar quem precisa. E quando você entende isso, o céu se abre ainda. Mas, e se por acaso você tem um sonho que está guardado há muito tempo, algo que você deixou de lado porque achou que já era tarde, que não tinha mais idade, que não tinha como? Ouça com atenção. Deus não esqueceu. E os anjos estão soprando vida sobre esse sonho agora. Pode ser abrir um negócio, voltar a estudar, reformar sua casa, fazer aquela viagem, ajudar os netos, servir em algo que ama. Não importa o que seja menos, se esse sonho ainda pulsa aí dentro, é porque ele ainda está vivo. E se está vivo, pode acontecer. Não desista. Não se conforme com o pouco. Você nasceu para viver algo grande. Os anjos estão te lembrando disso. Agora, nesse silêncio entre as palavras, algo acontece. Você sente uma presença, uma certeza de que não está sozinho. Os anjos não falam como nós, mas transmitem. E talvez você esteja sentindo algo que nunca se... Uma leveza, uma calma, uma emoção sem explicação. É o toque do céu. E isso é só o começo. Muita coisa vai acontecer depois dessa oração. Muita coisa que você nem imagina. Por isso, permaneça em fé. Continue buscando. Continue orando. Continue ouvindo mensagens que te fortalecem. E se essa oração está sendo resposta para você, então seja resposta para alguém também. Envie este vídeo para 3 pessoas agora. A sua atitude pode mudar o dia menos ou a vida menos de alguém. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrição. Curta este vídeo e deixe seu comentário. Com fé, diga: eu creio nos anjos do Senhor. Eu recebo o toque de Deus na minha vida. Essas palavras têm poder e elas ecoam no mundo espiritual.
Toda vez que você interage com esse conteúdo, você fortalece uma corrente de luz e oração que está alcançando milhares de famílias. E juntos, vamos espalhar a fé. Porque onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Deus, ali Ele está. E com Ele, tudo é possível. E se neste momento você está com o coração pesado, pensando em tudo o que ainda não conseguiu, em todas as orações que ainda parecem sem resposta, escute com atenção. Há coisas que Deus responde com silêncio, mas envia os anjos para te sustentar nesse intervalo. Às vezes a resposta não vem do jeito que você imaginava, nem no tempo que você gostaria, mas ela vem no momento certo, do jeito certo e com uma força que muda tudo. Os anjos do Senhor não se atrasam. Eles sabem a hora de agir. E, enquanto você está aqui, acreditando, esperando e se entregando, o céu está trabalhando nos bastidores da sua história. Você pode estar se perguntando se é digno dessa ajuda, se Deus realmente se importa com você. E eu quero te dizer agora com toda certeza: sim, Ele se importa. Ele vê tudo, vê suas lutas, seu esforço diário, o quanto você tem tentado manter a cabeça erguida, mesmo quando tudo parece desabar. Deus vê aquela lágrima que você enxuga em silêncio para que ninguém perceba. E os anjos veem também. Eles são enviados exatamente para momentos assim. Quando o mundo parece não notar, o céu te abraça. Eles estão ao seu redor agora, trazendo ânimo para a alma cansada, força para o corpo exausto e coragem para o coração que ainda insiste em crer. E talvez você não consiga explicar por que essa oração te tocou tanto. Talvez sinta algo diferente no ar, no ambiente, dentro de você. Não ignore isso. Esse calor no peito, essa emoção, essa vontade de chorar em paz, é a presença dos anjos. É o toque do céu. Isso é real, não é fantasia, não é coincidência. E spiritual. O que está acontecendo agora é sobrenatural e ao mesmo tempo tão íntimo, tão pessoal, que só você pode sentir. E isso é prova do quanto Deus te conhece. Ele sabe a forma certa de alcançar o seu coração e Ele usa os anjos para isso, para te envolver, proteger e renovar. Permita-se ser cuidado. Quantas vezes você se preocupou com todos ao seu redor e esqueceu de si mesmo? Quantas vezes colocou os filhos, o marido, a esposa, os netos, os amigos à frente, sem tirar um tempo sequer para se ouvir, se acolher? Agora é a sua hora. É o seu momento com Deus. Os anjos estão cuidando de você, estão te abraçando por dentro, estão te lembrando que você também importa, que o seu bem-estar espiritual, mental e físico também tem valor, que sua felicidade também é uma prioridade no coração de Deus. E se você se permitir descansar nessa presença agora, já começará a sentir alívio. Não importa quantos anos você tem, enquanto houver vida haverá propósito. Volca ainda pode viver muita coisa linda. E os anjos do Senhor estão aqui exatamente para garantir que esse tempo chegue. Eles não vêm apenas proteger o hoje, mas preparar o amanhã. Um amanhã diferente. Um amanhã com mais esperança, mais amor, mais sentido. E mesmo que sua vida tenha sido marcada por perdas, decepções, dificuldades, não é esse o fim da sua história. É só um capítulo. E novos capítulos estão sendo escritos agora pelo próprio dedo de Deus, com a caneta da misericórdia e da graça. Os anjos estão te conduzindo pela mão nesse novo caminho. Respire fundo. Perceba como o ambiente ao seu redor parece mais leve, como se algo tivesse saído das suas costas. Isso é espiritual. É libertação.
é a quebra de cadeias invisíveis. Às vezes, não é preciso gritar, nem se desesperar. Basta uma entrega sincera, uma fé genuína. E o céu responde. Os anjos se movem e você começa a experimentar a mudança. Por isso, não pare essa oração pela metade. Não deixe o desânimo te tirar da presença de Deus. Permaneça. Fique aqui. Ainda há muito o que o céu quer te dizer. Ainda há muito o que os anjos vão fazer por você. Você vai perceber que, nos próximos dias, coisas pequenas vão começar a mudar. Uma conversa diferente, uma paz que você não sentia há tempos, uma ideia nova, um convite inesperado, uma resposta que você aguardava. E é aí que você vai se lembrar desta oração. Vai perceber que não foi apenas uma oração qualquer, foi um divisor de águas, um ponto de virada, porque quando os anjos entram em ação, nada permanece igual, e tudo começa no invisível. Por isso, se prepare-se para colher o que você tem plantado em fé. Prepare-se para viver milagres, para testemunhar transformações, para sorrir de novo, com leveza, com esperança, com gratidão. E se você sentir que esta oração tocou sua alma de forma profunda, por favor, não aguarde para si. Compartilhe agora com 3 pessoas. Pessoas que, como você, precisam sentir esse mesmo toque do céu. Talvez elas estejam cansadas, sem força para orar, sem palavras para pedir. E você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançá-las. Seja luz, seja ponte. Envie essa oração e vamos juntos formar uma corrente de fé que não será quebrada. Uma corrente que atravessa distâncias, quebra resistências e leva conforto onde ninguém mais consegue chegar. Se ainda não comentou, deixe sua intenção aqui nos comentários. Escreva com fé. Os anjos passam por aqui. Cada nome citado, cada pedido escrito é visto. E se você sente que essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal agora. Junte-se a essa comunidade de fé. Aqui, você não caminha sozinho. Aqui, somos uma família que crê, ora e cresce junta. E quando você curte, comenta, compartilha, você ajuda a espalhar essa luz. E quem espalha a luz, vive na luz. Você chegou até aqui porque algo em seu coração dizia que precisava ouvir esta mensagem até o fim. E você estava certo. Quando o céu começa algo, ele termina. Deus não trabalha pela metade. E os anjos que foram enviados até você tem uma missão: te conduzir até a vitória. E essa vitória não é só material, nem apenas emocional. É espiritual. É aquela transformação completa que começa dentro e se reflete fora. É aquele recomeço que muda o rumo da vida, cura feridas antigas, te dá força para continuar, fé para não desistir e paz para enfrentar os dias mais difíceis. Os anjos estão aqui para isso. Eles não te abandonam, eles lutam com você. Neste momento, há anjos te rodeando com um manto invisível de proteção. Enquanto você ouve estas palavras, muitos pensamentos estão sendo silenciados. De medo, de fracasso, de culpa. Eles não vêm de Deus. São dados espirituais que tentam roubar a sua fé. Mas agora os anjos estão apagando esses dardos. Estão protegendo a sua mente com um escudo de luz. Você está sendo blindado por dentro. Sua mente está sendo purificada. Onde havia confusão, haverá clareza. Onde havia tormento, agora haverá calma. Onde havia pensamentos de derrota, nascerão ideias de esperança. É assim que os anjos operam, suavemente, mas com poder. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, ore por eles agora. Traga os nomes à sua lembrança
Os anjos de Deus se movem também por meio da intercessão. E quando você ora por alguém, mesmo em silêncio, você está abrindo portas para o céu agir na vida dessa pessoa. Talvez você tenha um filho distante, envolvido com escolhas ruins, perdido em caminhos de dor. Não desista dele. Os anjos não desistem, eles seguem, mesmo quando tudo parece impossível. Porque Deus não olha como o homem vê. Ele enxerga além do comportamento, além dos erros. Ele vê o coração. E se houver uma fresta de fé, é suficiente para os anjos entrarem e começarem uma grande obra. Talvez você carregue no peito uma culpa antiga, algo que você fez ou deixou de fazer e nunca mais conseguiu esquecer. Isso te persegue em silêncio, te impede de sorrir por completo. Mas Deus não quer que você viva prisioneiro do passado. Ele enviou os anjos hoje para libertar o seu coração. O perdão de Deus é maior que qualquer falha. E quando Ele perdoa, Ele não te lembra mais do erro. Ele te dá uma nova chance. Os anjos estão te entregando agora uma página em branco, uma chance de escrever uma nova história, sem medo, sem condenação, sem peso. Aceite essa oportunidade. Diga com fé: eu recebo o perdão e o caminho com Deus. Você pode até pensar que já não tem mais tempo, que a idade chegou, que as oportunidades passaram, que a juventude se foi, mas para o céu, o tempo é diferente. Deus não trabalha com um relógio, trabalha com propósito. E enquanto houver fôlego, há promessa. Os anjos estão aqui hoje para te lembrar disso. Você ainda pode viver os sonhos de Deus. Ainda pode realizar coisas que nunca imaginou. Não é tarde. Não está perdido. Ainda dá tempo de mudar, de melhorar, de fazer o bem, de deixar um legado. Os anjos estão soprando coragem no seu espírito agora. Estão te dizendo: vá, você consegue. Há bênçãos que estão sendo destravadas nesse exato instante. Coisas que estavam travadas há anos. Processos, papéis, reconciliações, causas na justiça, portas profissionais, projetos parados. Os anjos estão tocando nessas áreas agora. Você não precisa ver com os olhos para saber que o céu está agindo. Basta sentir. E se o seu coração se encher de fé, você verá o impossível acontecer. Deus está levantando pessoas para te ajudar, conectando caminhos, criando soluções que antes nem passavam pela sua mente. Ele é o Deus das surpresas. E os anjos são os mensageiros dessas boas notícias. Lembre-se, uma vida com Deus não é uma vida sem problemas, mas é uma vida com direção. E os anjos te ajudam a caminhar nessa direção. Eles afastam o que te atrasa. Eles protegem o que você não vê. Eles lutam onde você não pode lutar. Enquanto você dorme, eles estão em vigília. Enquanto você trabalha, eles cercam seus passos. Enquanto você ora, eles sobem ao trono com suas palavras. E mesmo quando você não consegue orar, eles oram por você. Eles intercedem com gemidos que você não ouve, mas que o céu entende. Não é bonito saber que você nunca está sozinho? Agora respire profundamente e agradeça. Gratidão é uma chave espiritual poderosa. Quando você agradece pelo que ainda não tem, você está dizendo ao céu: eu confio. E isso agrada o coração de Deus. Os anjos se alegram com corações gratos. Por isso, diga com fé agora: obrigado, Senhor, por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda farás. Essa frase, dita com fé, move o mundo espiritual. Os anjos registram cada palavra e o céu responde. E não deixe essa oração acabar sem plantar uma semente.
Deixe seu pedido aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas agora mesmo. E, se ainda não fez, inscreva-se no canal e curta esse conteúdo. Juntos, vamos espalhar a fé e o consolo que tantos corações precisam. Você faz parte de algo maior. Você está ajudando a transformar vidas. E os anjos estão celebrando com você. Agora que você caminhou até aqui, que se permitiu mergulhar nessa presença divina, que ouviu com o coração aberto cada palavra soprada pelo Espírito, é tempo de colher o que foi semeado. A sua fé não foi em vão. Essa entrega que você fez durante essa oração está sendo levada, nesse exato momento, pelos anjos aos céus. Suas palavras, suas lágrimas silenciosas, os nomes que você pensou em silêncio, tudo está diante do trono de Deus. E os anjos do Senhor, menos milhares deles, estão se movendo por sua causa, estão entrando em lugares que você não pode alcançar, estão tocando pessoas, destravando situações, abrindo portas e trazendo respostas. Acredite, o céu está em movimento por você. E mesmo que você ainda não veja nada acontecer no natural, já houve mudança no espiritual. Isso é fé. Crer antes de ver. Acreditar mesmo quando os olhos ainda não enxergam. E a boa notícia é que você não está sozinho nessa caminhada. Os anjos continuarão ao seu lado. Eles não vão embora quando a oração termina. Pelo contrário, eles permanecem contigo. Eles guardam seus passos, inspiram seus pensamentos, sopram sabedoria nos seus ouvidos e nos dias difíceis, porque eles virão, eles serão a sua força invisível, a mão que segura quando ninguém mais segura, a resposta silenciosa no momento exato da dúvida. Os anjos são assim, discretos, fiéis, enviados do céu para garantir que você nunca desista. Neste momento, Deus quer que você se lembre de quem você é. Você não é um fracasso. Você não é o que perdeu, o que não conseguiu ou que o disserá que você era. Você é filho, é filha, é herdeiro de promessas eternas. Você tem valor. E os anjos não são enviados para qualquer um. Eles são enviados para os escolhidos. E você é um deles. Não pelo que faz, mas por quem você é. E se até agora você duvidava, se até agora você sentia que não era digno, hoje essa mentira é quebrada, porque onde há fé sincera, Deus habita. E onde Deus habita, os anjos permanecem. E agora eu peço, não pare essa corrente de fé. Não deixe essa experiência terminar aqui. Envie este vídeo agora mesmo para 3 pessoas. Pode ser sua irmã, seu vizinho, seu colega de trabalho, alguém que você mal conversa. Simplesmente envie. Você não faz ideia de como uma mensagem assim pode transformar uma vida, pode impedir alguém de desistir, pode acender uma luz em alguém que só vê escuridão, pode ser resposta. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Juntos, somos mais fortes. Juntos, formamos um povo que crê no poder da oração. Um povo que se apoia mesmo sem se conhecer. Um povo que acredita que os anjos existem menos e estão entre nós. Agora é hora de orar com o coração rendido. E Seivou-ka Puder. Diga comigo, seja em voz alta ou apenas em pensamento, menos mas com fé, com entrega, com reverência. Deus de toda luz e misericórdia, eu te agradeço pelos teus anjos. Obrigado por enviá-los até mim. Obrigado por cada palavra que ouvi aqui hoje. Eu me entrego a ti. Entrego minha casa, minha família música Minhas, meus pensamentos, que os teus anjos permaneçam comigo, que me protejam, que me guiem, que estejam ao meu redor quando eu estiver em silêncio, em lágrimas,
ou até em alegria. Que eles lutem por mim quando eu estiver cansado. Que eles me fortaleçam quando eu estiver fraco. Que eles me lembrem todos os dias de que o céu me acompanha. Essa oração não termina aqui. Ela continua cada vez que você abre o coração, mesmo em silêncio. Continua quando você tem um gesto de bondade com alguém. Continua quando você acredita, mesmo diante da dor. Os anjos estão atentos a cada detalhe. Eles registram até os gestos que ninguém vê. E o céu recompensa tudo aquilo que é feito com verdade, com compaixão, com fé. Continue caminhando assim, um passo de cada vez. Mesmo que devagar, mesmo que com lágrimas, Deus está contigo. Os anjos também. E essa certeza já basta para que você enfrente qualquer desafio. Se hoje, ao longo dessa oração, alguma lembrança tocou sua alma, se algum sentimento foi curado, se alguma paz nasceu dentro de você, não se esqueça. Isso foi o céu te tocando. Isso foi a presença dos anjos. El Shegoran. E não vão partir. Eles não abandonam. Eles te acompanharão enquanto houver vida em você. E depois te conduzirão com segurança para o lugar de paz eterna. Por isso, não tema. O que está diante de você é grande. Sua história não acaba aqui. O que Deus preparou é muito maior do que o que passou. Os dias mais lindos ainda estão por vir. Agradeça com fé e declare: eu recebo a presença Deus, eu recebo os milagres de Deus. Eu recebo a paz, a cura, a provisão. Eu recebo um novo tempo. Essas palavras têm força no mundo espiritual. E se você quiser, escreva isso nos comentários. Escreva como um ato profético, como uma semente plantada com fé, e continue voltando aqui sempre que precisar. Reouça essa oração, desde que ela te embale nas noites difíceis. Que ela te fortaleça quando o medo vier, que ela te acalme quando o barulho do mundo te sufocar. Este canal é um refúgio para você. Aqui você será acolhido, fortalecido e lembrado todos os dias de que o céu está agindo. E se essa oração tocou a sua alma, ajude-nos a continuar. Curta este vídeo, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe com 3 pessoas e volte. Os anjos continuarão te esperando por aqui. Que Deus te abençoe. Que a paz do céu repouse sobre sua casa. Que sua família seja cercada pela luz divina. Que você tenha noites tranquilas, dias produtivos e um coração cheio de esperança, porque os anjos do Senhor estão contigo, e onde os anjos estão, não há espaço para o medo. Amém. Amém e amém.